molecada, só para a gente dar uma retomada aí do que a gente conversou nas últimas aulas, falar um pouco sobre a crise do feudalismo e o início das cruzadas. Vamos lá. Para a gente poder entender a crise do feudalismo e as cruzadas, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Esse período de crise do feudalismo, ele acontece entre os séculos XI e o século XV, tá? E a crise feudal, ela também pode ser chamada de Baixa Idade Média. O que levou a essa crise do feudalismo durante esse tempo? Existiram 3 grandes fatores. Ai, professor, mas eu preciso saber em ordem? Não, não precisa. Mas você precisa saber os 3 motivos. Eu vou falar a ordem porque eu sei. Então vamos lá. Um dos primeiros motivos que levaram à crise do sistema feudal foi o crescimento da população. Lembre-se que todo mundo que morava no feudo, inclusive primeiro, segundo e terceiro estado, eles viviam no mesmo espaço, beleza? Ou seja, onde aqueles que trabalhavam, que era o terceiro estado, tinha como obrigação a fazer o quê? A cuidar da alimentação do primeiro e do segundo. Porque o terceiro estado ele era responsável principalmente pela agricultura. Ou seja, a variedade de coisas que o primeiro e o segundo estado comia vinha do trabalho do terceiro estado. Porém, eles tinham uma ideia muito interessante de que quanto mais filhos as pessoas tivessem, maior seria a quantidade de pessoas que trabalhariam. Ou seja, diminuindo assim os impostos. Só que eles acabaram se enganando nisso. Por quê? Quanto maior a quantidade de pessoas que existia dentro Elas do tinham que feudo, se alimentar. né? Além de ficar difícil ele se alimentar, ele ainda comia em abundância, certo? Porque é proporcional. Quanto mais gente trabalhando, maior vai ser o luxo do primeiro e do segundo estado, certo? Então, a quantidade gigante de pessoas fez com que a gente tivesse o segundo problema que ocorreu aí durante a crise do feudalismo, que foi a fome, certo? Então, enquanto o primeiro e o segundo estado ganhavam alimento através dos impostos, da corvéia, da talha e da banalidade, o terceiro estado começou a morrer de fome. Então, você tem muita gente, pouco alimento, consequentemente, pessoas morrem de fome. E aí que está o interessante. Por quê? Sobrava comida para o primeiro e para o segundo estado. O primeiro e para o segundo estado fazia aqueles banquetes, aquelas festas gigantes e tal, e sempre sobrava comida. Só que ao sobrar comida, eles não davam para a população. Eles simplesmente jogavam fora. E ao jogar alimento fora, a gente tem um problema. E esse problema vai gerar o terceiro efeito da crise do feudalismo. Esse problema era: não havia aterro sanitário. O cara não tinha onde jogar os lixos dele. Ele não sabia onde ele jogava o lixo, que ele tinha que colocar terra por cima. Eles não tinham essa noção. Então o lixo ficava todo acumuladinho no canto de algum lugar. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer uma porrada de animais que se alimentavam do lixo. O porco é um exemplo, porque o porco se alimenta da lavagem, mas ele é o mais de boa de todos eles. Os problemas eram as cobras, os escorpiões, os morcegos e principalmente o rato. E o rato é o nosso problema. Por quê? Se você notar, os animais que eu falei para vocês, eles pertencem a uma cadeia
alimentar. Você concorda comigo? Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que o maior predador do rato é o gatinho. E olha só que interessante. O gatinho, ele tem hábito noturno, certo? Ele gosta da noite, ele curte a noite. E olha só que interessante. A Igreja Católica, no auge da sua esperteza, o clero, ele simplesmente começou a fazer algumas comparações com aquilo que ele pregava na sua cultura clerical. Né? Lembrando que a cultura clerical ela é baseada no medo e na santidade. O que vai acontecer? O maior medo do pessoal daquela época era ir para o inferno. E aí, olha só que interessante. Mano, eles começaram a perceber que os gatinhos, eles têm orelhas pontudas, queixinho mais fininho e bigode, fazendo com que ele pareça uma criatura que a gente chama de gerente do inferno. Ou seja, a igreja falou, caramba, o gatinho parece o demônio. O que ela resolveu fazer? E para ajudar, o gatinho, quando você olha para ele durante a noite, o zoinho dele brilha. E os caras acreditavam que esse era um animal possuído pelo gerente do inferno. O que a igreja mandou fazer? Mandar matar todos os gatos, principalmente aqueles que eram de cor preta. Por isso que a gente tem aquela superstição de que gato preto dá azar. Então, eles simplesmente mataram os gatos, o que aumentou a quantidade de animais, principalmente o rato. E o rato, ele tem mais 2 animais que ficam na sua pelagem, que é o carrapato e a pulguinha. Como muita gente passava fome nessa época, eles procuravam os lixões. Por procurar esses locais onde eles acabavam achando o alimento deles, que era jogado fora pelo primeiro e para o segundo estado, muitos vão ter contatos com essas pulgas e com esses carrapatos do rato. E esse carrapato do rato, ele transmite uma doença chamada de peste negra, que é o nosso terceiro elemento da crise do feudalismo. Então, ou seja, a peste negra, ela matou em torno de 1/3 de toda a população europeia. Né? Oi. Eu pesquisei sobre a peste negra, apareceu que ela ia... Eu pesquisei sobre a peste negra e lá falou que ela matou 75 a 250 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Na Europa e na Ásia, porém o maior foco foi dentro aí da Europa, justamente por causa do acúmulo de lixo. Né? Então é até interessante a gente fazer uma relação com o que a gente está vivendo hoje. Né? Lá estava falando Eurásia. Hã? Lá estava falando Eurásia, que é Europa e Ásia. É, Europa e Ásia, mas a Eurásia ali é a divisão entre o continente europeu e o asiático, tá? Só para ficar claro aí para vocês. Fala. E também, tipo, a gente fala, tipo, 250 milhões de pessoas, hoje não seria tão grande coisa. Seria muita Hoje gente, não, né? Porque a nossa população hoje é em torno de 7 bilhões. Naquela época, a população, se ela chegasse a 2 bilhões, 2 bilhões e meio, era muito. Né? Ou seja, é bastante gente. Para o continente europeu ainda, que é o menor de todos, isso daí tem uma significativa muito grande. E aí é até legal que a gente pode comparar a peste negra com mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Qual que foi a solução encontrada para evitar novos contágios? Colocar a população dentro de casa
até eles criarem um sistema de coleta seletiva de lixo, porque a higiene naquela época ela era muito seletiva. Para você ter uma noção, o banho, que para nós brasileiros é algo comum, a gente toma de 2 a 3 banhos por dia. Na Europa, principalmente em época de inverno, o cara toma um banho a cada 3, 4 dias. Então, a nossa higiene ela é muito melhor do que a do europeu. E né, por isso que morreu tanta gente na Europa por causa aí do Covid-19, porque não tem o hábito de tomar banho, diferente da gente. Só que isso... Por causa do frio, né, Gui? Exatamente, por causa do frio. Mas isso não inibe a gente. Então, todas as medidas que a gente está tomando são medidas protetivas. Ou você acha que o rei gostou de ver a galera morrendo por causa de doença? Óbvio que não. Mas como assim... Não, ele ia ficar um pouco comido. Ou seja, como a ciência era praticamente inexistente, o que acontecia? Mano, a galera ia na tentativa e no erro. Claro que não deu muito certo. Por quê? Como a peste negra ela era exclusivamente do feudo, eles vão achar alternativas para tentar inibir a peste negra. Principalmente para as pessoas do terceiro estado, que era a galera que estava passando fome. Então, muitos deles, eles vão ser expulsos ou vão fugir do feudo com medo da peste negra. E aí, olha só que interessante. Essas pessoas que foram expulsas, elas vão ser chamadas de marginais. Marginais porque desrespeitaram uma coisa de dentro do feudo. Então, ela vai ser punida. E a punição que a pessoa recebe é ser expulsa de dentro do feudo. E olha só que interessante, a gente vai fazer uma relação aí com ciências. Qual que é a função da margem? Não é proteger o rio? No caso do feudalismo, quem protegia o primeiro e o segundo estado era o terceiro. Se ele foi expulso, ele vai ter acesso ao alimento? Não. Ou seja, ele vai viver na pobreza. Ou seja, a margem pior do que ele estava dentro do feudo. Só que a alternativa encontrada pelos membros do terceiro estado foi a seguinte: eu vou embora do feudo e vou procurar outro lugar para eu viver. Afinal, eu sei cuidar da terra, eu sei produzir alimento. Então, você vai ter o contrário do que formou o feudalismo. Se antes a galera fugia das invasões bárbaras para ir para o campo viver dentro de um feudo, agora ele está saindo do feudo por causa da fome e da peste negra e ele vai começar a habitar as cidades. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter um êxodo rural, que o cara vai fugir do campo e ir para a cidade. Beleza? Quem me chamou? Eu. Eu quem? Igor. Fala, Igor. Mas, tipo, se as pessoas saíam do feudo, o primeiro e o segundo estado ia ficar sem comida, né? Porque os nobres trabalhavam para eles, os nobres e os camponeses, né? Perfeito, perfeito. O nobre e o clero, eles vão ficar sem alimento. Por isso que eles vão é ótimo, né? Eles vão expulsar alguns, eles vão deixar pessoas resistentes fazendo o trabalho dentro do feudo para que o primeiro e o segundo estado não passem fome. Porém, espera um pouquinho só. Porém, se a maioria saiu de dentro do feudo e foi para a cidade, você concorda comigo que a produção de alimento também vai diminuir? Sim. Então é isso que vai acontecer. Só que aquele que vai estar na cidade, longe da peste, ele vai conseguir cuidar da terra. Porque a gente não pode imaginar uma cidade como a gente conhece hoje. A cidade, para eles, eram várias casinhas próximas umas da outra, mas com um grande pedaço de terra. Então, eles vão pegar essas terras e vão produzir o alimento que eles produziam dentro do feudo. Então, dentro da cidade, ele não vai passar fome, como ele passava dentro do feudo. Beleza? Sim. Mas, tipo, o feudo
as pessoas que entravam no feudo se protegiam das guerras. E quem Sim. saísse não ia ficar protegido, né? Exatamente, só que lembre-se que durante o período do feudalismo foi o período que teve menos guerra. Então, se ele está na cidade, ele vai enfrentar alguma guerra? Não vai. Não vai, porque ninguém atacou a cidade. Entendeu? Então, eles vão habitar aquilo que a gente chama hoje de cidade fantasma. Porque a cidade não vai deixar de existir por causa do feudo. A única coisa é que ela não vai ser ocupada. Então, as construções, a estrutura da cidade, ela está lá. Então, na hora que ele sai do feudo, ele vai encontrar abrigo, ele vai encontrar terra e, consequentemente, ele vai produzir. Só que tem um detalhe interessante. O que ele vai produzir fica para ele. Ele não vai precisar pagar os impostos. Então, você vai ter uma abundância de alimento que vai gerar um processo de troca, escambo ou permuta, que é a mesma coisa, entre os membros da própria cidade. Por isso que a gente fala que uma das consequências da crise feudal foi o renascimento urbano, porque a cidade começou a ser ocupada de novo, e também o renascimento comercial. Porque o que ele produzir a mais do que ele precisa, ele vai trocar por um outro produto da sua necessidade. Então, ele vai manter um sistema de troca, porque ele não conhece o dinheiro ainda, beleza? E ele vai começar a praticar a troca de dentro da cidade. Só que na hora que ele começa a produzir os alimentos dentro da cidade, a igreja, o clero no caso, eles vão falar, pô, eu sou dono das terras de dentro e de fora do feudo. Isso inclui as cidades. Se o cara tá na cidade e ele não me paga imposto, ele é um pecador. E aí, olha só que interessante. O que a igreja vai fazer para defender as suas terras? Isso a gente vai falar no nosso próximo episódio. Ou seja, né? O que a Deixa igreja nós vai fazer? ansioso. Ela vai simplesmente tentar defender as suas terras de fora. Com a ajuda de quem? Não sabemos. Mas fica aí a aula de hoje para vocês. E aí a gente continua na próxima. Última aula a gente parou nessa parte aqui. E agora, como a igreja vai defender as suas terras? Lembrando, só para a gente dar uma recapitulada aí, que a galera, por causa da fome, do aumento populacional e da peste negra, eles saíram de dentro do feudo e foram ocupar as chamadas cidades fantasmas, certo? Lembrando que o clero, ele era dono das terras de dentro e de fora da igreja. E aí, depois, quando a população saiu de dentro do feudo, começou a se fazer esse questionamento, porque essa terra de fora passou a ser ocupada pelos membros que eram do terceiro estado. E aí surgiu a grande dúvida: como que a igreja vai defender as suas terras? Para a gente poder entender isso aí, e para entender principalmente as cruzadas, a gente precisa entender que existiam duas visões sobre os tipos de paraíso. Isso entra muito a questão da cultura do clero. Então, nessa questão de visão do paraíso, que seria o local mais próximo de Deus, você tem o paraíso eterno, que seria o céu, que é onde está representado, onde está Deus, segundo a tradição católica, e o paraíso terrestre, que ele é chamado de Jardim do Éden. O Jardim do Éden seriam os jardins suspensos da Babilônia. E a Babilônia fica no território de Israel. E Israel, como uma das suas principais cidades, você tem a cidade de Jerusalém, que fica perto da onde era a antiga Mesopotâmia, a antiga Babilônia, tá? Só para lembrar, a Mesopotâmia, depois que ela foi invadida pelos persas, ela sofreu uma mutação de nome e ela passou a ser chamada de Babilônia. Então, essa questão do Jardim do Éden era considerado o paraíso terrestre. E o paraíso terrestre eram os jardins suspensos da Babilônia, que ficava em Israel,
que, por incrível que pareça, fica perto da onde é Jerusalém. Então, perceba a estrutura geográfica da situação que vai levar o homem que estava na Europa a ir em direção ao Oriente. Por quê? O Oriente, inicialmente, além dele ter o paraíso terrestre, ele está livre da peste negra, certo? Então, tudo que aconteceu, tudo que a gente estruturou, ela vai levar a esse processo chamado de cruzadas, beleza? E aí que está o grande detalhe. Por que é chamado de cruzadas? Vamos lá. As cruzadas, ela, na verdade, ela é chamada de Guerra Santa dos cristãos. Por quê? Existem guerras santas na região do Oriente Médio. Lembrando que essas guerras santas são guerras extremamente violentas. Então, a gente pode até fazer um traçado comparativo sobre os problemas que acontecem na região do Oriente Médio. Se você pegar a Arábia, o Irã, o Iraque, todas essas regiões, elas passam por conflitos constantes. E 95% desses conflitos são por causa de questões religiosas, tá? Para você ter noção, esses conflitos que acontecem até os dias de hoje, eles são frutos desde a época de Maomé, para você ter uma noção. Então, durante a Idade Média, você vai ter uma invasão gigantesca dos europeus na direção do Oriente Médio. Só que aí que tá. A palavra cruzadas, elas têm duas possibilidades do porquê que ela é chamada de cruzadas. A primeira tem a ver com o verbo cruzar. Cruzar quer dizer que o cara vai de uma direção para outra. No caso específico das cruzadas que a gente está vendo, ele está indo em direção da Europa para o Oriente. Então, ele está fazendo uma cruzada, ele está cruzando um caminho, indo de uma direção até a outra. E também ela vai receber esse nome, possivelmente, por causa da questão da cruz. Afinal, eles estão lutando em nome da igreja. Lembrando que só podia lutar aquele que fosse considerado cavaleiro. Ou seja, para ele poder lutar ao lado do clero, ele tinha que se tornar um nobre. E olha só a sacada genial da igreja. Ela falou, bom, eu tenho que sustentar, eu tenho que ter uma força para poder controlar, que no caso era a nobreza. Então ela vai começar a nomear as pessoas do terceiro estado que não saíram do feudo como cavaleiros, para que eles morressem na linha de frente durante a Guerra das Cruzadas. Então a igreja ela vai falar, bom, eu vou mandar a galera lutar para eu ter um controle populacional. Lembra que um dos motivos foi o aumento significativo da população europeia dentro dos feudos. Então, se ela colocasse essa pessoa para lutar, ela diminuiria o nível populacional. Diminuindo o nível populacional, ela conseguia controlar melhor essa questão da fome, das despesas e tal e tudo mais. Então, olha as sacadas que a igreja está tendo. A igreja ela foi muito assassina, a igreja católica, principalmente nesse período, visto que ele foi considerado um dos períodos mais sanguinários da história. E uma das pessoas que organizou essas cruzadas foi um cara chamado de Papa Urbano II. O Papa Urbano II, ele vai ser o primeiro Papa a nomear cavaleiros, ou seja, membros do terceiro estado que não saíram do feudo, mas que agora vão lutar em nome da igreja, e ele vai convocar essas cruzadas. Com qual objetivo, com qual meta? Dominar o território de Jerusalém, visto que o território de Jerusalém ele é o ambiente mais sagrado do mundo. Lá você tem
elementos da cultura católica, apostólica romana, você tem elemento da cultura islâmica, que seriam aqueles caras que acreditam em Alá, essas coisas, os árabes e os muçulmanos, na grande maioria deles, e você também vai ter elementos judaicos e hebraicos, que deram origem ao catolicismo. Então perceba que dentro de uma única cidade, você tem diferentes interpretações sobre a questão do surgimento de Deus, dessa força superior que rege todo o universo. Então, era de comum interesse eles dominarem aquela região. Só que agora imagina, são dois grupos distintos. Os clérigos, que são as pessoas que acreditam no clero católico, e você tem o árabe, o muçulmano e o judeu também naquela região. Óbvio que por pensarem religiosamente diferente, eles vão acabar gerando um conflito extremamente sanguinário, certo? Justamente para ver quem tem o real domínio da cidade de Jerusalém. Dessa forma, a gente pode concluir que existiam grandes finalidades, uma oficial e uma real. O que seria essas finalidades oficiais? Primeiro, oficial é aquela que era contada para o povo, que se tinha registro do que eles faziam. E os interesses deles eram justamente esse: retomar a Jerusalém, certo? Retomar no sentido de ter a posse do território de Jerusalém e converter os infiéis. Quem eram os infiéis? Todos os grupos dos bárbaros do Oriente, que no caso era o árabe, o muçulmano e o judeu. E eles tinham a intenção de dominar o território justamente para trazer esses árabes, esses muçulmanos e os judeus para a tradição católica apostólica romana. Claro que essa galera não vai receber bem, não é à toa que a gente vai ter o conflito chamado de cruzadas. Porém, o que eles queriam realmente, né? Ou seja, aquilo que não foi relatado nos documentos, era o quê? Primeiro, colocar essa quantidade de população que chegou ao extremo, por isso que começou a ter fome, no Oriente. Para quê? Para que ele morresse na guerra, como eu disse anteriormente. Desta forma, se ele morresse em uma guerra santa, ele automaticamente teria o perdão dos seus pecados. Ou seja, se ele tinha o perdão dos pecados, na hora que ele morrer, ele vai diretamente para o céu, que era o objetivo dessa galera. Eles queriam chegar ao céu, por consequência que eles não queriam ir para o inferno, visto que esse era o maior medo deles. E por que que isso aconteceu? Porque quando essa população saiu do feudo, ela passou a controlar as terras que estavam fora do feudo. E esse controle da terra do feudo, perdão, de fora do feudo, fez com que os nobres perdessem mais poder ainda. Então, por que que os grandes cavaleiros, os grandes nobres, vão formar aquilo que hoje a gente chama de Ordem dos Cavaleiros Templários? A ordem vem de organização dos cavaleiros do templo. O templo predominante dentro do feudo era a construção da igreja. Então, a Ordem dos Cavaleiros Templários, ela, além de representar a Igreja Católica, ela conquistava algumas terras de fora do feudo para conseguir garantir a sua nobreza e, automaticamente, o poder do clero dentro e fora do feudo, até então. Então, dessa forma, eles vão começar a criar rotas de ligação entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e o Oriente Médio. Só que o Oriente Médio, ele tinha rotas comerciais. Uma das rotas comerciais mais importantes era a chamada Rota da Seda. A Rota da Seda, ela saía da China, passava pelo norte da Índia, caminhava por até a região da Babilônia, depois da Babilônia passava por Jerusalém, e de Jerusalém ela subia até a Turquia. Só para você ter uma noção, ela ia quase que do extremo oriente
que fica lá na China, óbvio, até a divisa do continente asiático com a Europa. E por que essa rota era tão importante? Porque era dentro da rota da seda que circulava uma coisa que vai ser extremamente importante para os europeus, que são as chamadas especiarias. Entre as principais especiarias estavam o papel, só que eles não chamavam de papel, eles chamavam de celulose, né, que é a matéria-prima para fazer papel até o dia de hoje, que vinha da China. Você tinha o nanquim, que é uma pedrinha preta, que você, ao adicionar água, ela vira uma tinta, só para você ter uma noção. Sabe quando você vai para a praia e faz aquela tatuagem que os caras passam na praia, que é chamado de tatuagem de rena? A tatuagem de rena, ela nada mais é do que o nanquim, tá bom? Só para você ter uma ideia aí, né? Fora isso, você vai ter um instrumento de grande importância para a mudança da história, que se você assistiu Kung Fu Panda 2, você vai se lembrar muito bem. Fala sobre a pólvora. A pólvora, ela era usada pelos chineses há muito tempo, só que ela era usada para fazer fogos de artifício, no sentido de deixar o céu mais belo do que ele já é. Afinal, os fogos de artifício, eles representam explosões das estrelas, beleza? Só que algumas pessoas vão perceber que essa pólvora, essas explosões de fogos de artifício, elas vão poder ser utilizadas como armas de fogo. Então, essa é uma especiaria extremamente importante que vai mudar a história do mundo, beleza? Então, fora a pólvora, você tinha os chamados temperos. Os temperos, eles tinham uma função muito simples: tirar o gosto de comida podre que estava sobrando no feudo, para a galera poder reaproveitar. Entre os principais temperos estavam o sal, que já era de grande valia desde a época dos gregos e dos romanos. Você vai ter a pimenta, você vai ter o orégano, você vai ter o hortelã, você vai ter o azeite, né? O azeite nada mais é do que o óleo da azeitona, beleza? Para quem não sabe, né? Então, o óleo da azeitona, ele é muito saudável, né? Então, você vai ter o azeite, você vai ter a carne seca, né? Você vai ter a pimenta do reino, a noz moscada. Tudo isso são considerados produtos especiais. Por isso que ela vai ser chamada de especiaria. E essas especiarias que haviam em grande abundância dentro da rota da seda, era quase que inexistente dentro da Europa. Então, se o cara dominasse a rota da seda, ele ia conseguir trazer esses produtos do Oriente para a Europa, que é o Ocidente, e vender muito, certo? Dentro daquilo que a gente chama hoje de feira livre. Só que naquela época ela era chamada de feira medieval. O que é a feira livre que a gente tem hoje? Não é aquele esquema lá onde você vai comer o pastel, porque parece que a grande maioria vai na feira só para comer pastel, mas na verdade, o que é a feira livre? Ela fica cada dia num cantinho, certo? Onde as pessoas vão comprar o quê? Hortaliças, frutos, peixes. Então, as feiras que a gente conhece hoje, elas não são uma coisa nova, elas já vêm desde o período das cruzadas. Por quê? Você vai ter, além do domínio das rotas comerciais, você vai ter também o controle desse comércio, certo? E dessa forma, eles vão expandir o cristianismo, que era a função deles, que aparece lá na conversão dos infiéis, e proteger as terras da igreja, tanto de dentro quanto a de fora. Houveram 8 cruzadas, tá? Só que eu vou focar nas 3 principais, que no caso é a primeira cruzada, aonde os cristãos europeus dominam a cidade de Jerusalém, numa guerra que durou aí 3 anos, se você notar aí, certo? Onde vai surgir a questão da cavalaria, né? Todas essas imagens que a gente estava conversando até agora.
a Segunda Cruzada, que inclusive tem um filme muito bom chamado de Cruzadas, né? Eu acho que ele não tem mais no Netflix, mas você consegue encontrar ele inteiro no YouTube ou em outro canal de streaming, né? Que fala exatamente sobre a Segunda Cruzada. Vai mostrar os desejos da igreja, o que a igreja católica estava fazendo para dominar as terras, e mostra a retomada de Jerusalém pelo sultão Saladino. Sultão é um cargo que é parecido com o do rei, mas é os dos muçulmanos. Depois da Segunda Cruzada, eles vão tornar a cidade de Jerusalém uma cidade livre, para não ficar essa briga entre muçulmanos, né, e cristão católico, porque isso matou muita gente. Tanto é que na imagem que você vê aí, você tem um padre católico e um sultão, no caso o padre católico seria esse de laranja e o sultão esse de preto, fazendo com que a cidade de Jerusalém se torne uma cidade aberta, ou seja, uma cidade que pertencesse a todos. A Terceira Cruzada, ela não é tão importante, mas foi aonde ela foi selada o acordo. Mas a que eu preciso que vocês tenham muito forte na cabeça de vocês é a Quarta Cruzada, que ela é chamada de Cruzada Comercial. O que é essa Cruzada Comercial? Ela vai dominar duas cidades localizadas no norte da Itália, uma do lado direito, que no caso vai ser a cidade de Veneza, certo? Que é uma das cidades mais conhecidas do planeta por causa das suas rotas marítimas internas, afinal lá a galera não tem carro, lá eles só andam de vaporeto, que são os barquinhos, né, e as gôndolas, que tem a ver com essa questão das cruzadas, e a cidade de Gênova, que fica do lado esquerdo na parte norte também. Essas duas cidades, elas vão ser as duas maiores feiras medievais, porque elas vão ter ligação com o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo é dominado pelos mouros, que são descendentes dos fenícios, que eram pessoas que dominavam a navegação no mar Mediterrâneo. Então, olha só que interessante. Eles, ao dominarem a cidade de Gênova e Veneza, eles simplesmente passaram a dominar as rotas marítimas e, consequentemente, o lugar que tinha maior oferta de especiarias era a cidade de Gênova e Veneza. Então, muita gente, tanto do lado do Oriente quanto do lado do Ocidente, foram em direção a Gênova e Veneza. E dentro da cidade de Gênova e Veneza, a gente vai ter o nosso terceiro renascimento. Você não teve o renascimento urbano, que foi a reocupação das cidades? Você não teve o renascimento comercial, porque a galera vai começar a comprar e vender produtos, não usando dinheiro ainda, mas usando metal precioso, entre eles a prata e o ouro. Só que durante essas cruzadas, eles vão conhecer um rei árabe, que é irrelevante o nome dele agora para vocês, mas que era um cara que usava o papel moeda. Então eles vão começar a conhecer o dinheiro. Isso vai facilitar aquela questão da troca. Lembra que eu falei para vocês que a troca era muito complicada, porque quantos sacos de batata eu tenho que dar para conseguir um pernil de porco? Agora, com o conhecimento do dinheiro, isso vai ficar muito mais fácil. Ficando muito mais fácil, você coloca, estabelece um preço sobre o produto e você vende ele nessa feira comercial. Então, o que vai acontecer? A partir desse momento da cidade de Gênova e Veneza, que a gente começa a conhecer o padrão que a gente tem hoje, que é o capitalismo. Você trocar dinheiro por coisas. E por causa do fluxo de pessoas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, você vai ter o quê? Você vai ter aquilo que a gente chama de renascimento cultural. O renascimento cultural a gente vai estudar à parte, mas ele vai ser a mistura entre a cultura oriental e a cultura ocidental, certo? Só para terminar, né? Os efeitos das cruzadas foram a intensificação do comércio entre o Oriente e Ocidente, o fortalecimento da burguesia,
que vão ser as pessoas do terceiro estado que vão ocupar as cidades. Essas cidades não são chamadas de cidades, elas são chamadas de burgos, beleza? Por isso que a pessoa que mora no burgo, ela vai ser chamada de burguesia. Renascimento monetário, como eu falei, porque vai ter uma circulação de metais e de moeda. E o início daquilo que a gente chama de capitalismo, a compra e venda e alguém trabalhando para o outro, né? Ou seja, as transformações reais que aconteceu depois do feudalismo para agora foi o fortalecimento do capitalismo, afinal a galera vai começar a comprar e vender as coisas, né? Por quê? Porque as pessoas que estavam fora vão se tornar literalmente senhores feudais, vão produzir bastante para poder vender o resto. O servo, que era o cara que tinha uma ligação com a terra, agora vai receber salário, metais preciosos para transformar em moeda e a cobrança dos impostos no território. Beleza? Essa foi a consequência das cruzadas e a crise do feudalismo. Beleza, molecada? Alguma dúvida, alguma pergunta?